noite, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco para mais um devocional dessa semana. Depois desse devocional também teremos a nossa sala de oração. Você receberá o link pelo WhatsApp. Entre, participe, ore, esteja em comunhão conosco também. E o devocional dessa semana nós queremos falar sobre as cartas gerais. Essas cartas, elas estão logo antes de Judas e Apocalipse, e são as cartas de Tiago, Pedro e João. E elas são chamadas de cartas gerais porque elas não são endereçadas a uma igreja específica. Lá em Tiago 1:1, nós lemos que elas foram destinadas às 12 tribos dispersas entre as nações. Ou seja, os judeus cristãos que estavam espalhados por todos os lugares. Por isso que elas são chamadas de cartas gerais. Tiago, Pedro e João. Tiago, ele era irmão de Jesus, mas durante o seu ministério ele ainda era um descrente. Tiago se tornou um cristão a partir do Pentecostes e não muito tempo depois disso, ele já se tornou um líder também dentro da igreja. Ele já assumiu alguns postos de liderança. E aqui a ênfase da sua carta, ela está no comportamento cristão consciente, como as pessoas devem se comportar. As duas cartas que são atribuídas a Pedro, elas apresentam vários assuntos, mas a primeira carta de Pedro fala muito sobre o comportamento dos cristãos também, mas diante da perseguição e do sofrimento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa ênfase de Pedro, sobre a perseguição e o sofrimento. E João, o discípulo amado, então, além dele escrever o Evangelho, ele escreveu mais essas 3 pequenas cartas com o propósito de dar às pessoas uma palavra e uma certeza de que elas haviam recebido a vida eterna. Isso está lá em 1 João 5,13. Começando por Tiago, nós vamos pensar um pouquinho sobre o fato de praticarmos a palavra de Deus. E Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Logo no começo do primeiro capítulo de Tiago, nós encontramos algumas advertências contra o engano, no verso 16, 22 e 26. E aqui a solução é a palavra de Deus, a palavra da verdade, está lá no verso 18. E se nós prestarmos atenção à palavra de Deus, nós vamos evitar de sermos enganados. Então é isso que Tiago quer nos ensinar. E aqui Stott traz algumas respostas que nós podemos dar, então, em 2 etapas a essa palavra. Primeiro, nós devemos ser prontos a ouvir e tardios para falar. Versículo 19. Esse versículo nós sabemos de cor, mas como é difícil de praticar. Na hora dos desafios, na hora do nervosismo, do estresse, muitas vezes é difícil a gente parar para ouvir e antes de falar, né? Nós somos precipitados e nós falamos com muita mais facilidade do que ouvir. Então, essa é a primeira resposta que a gente deve dar. A nossa tendência normal é de nós sermos rápidos em querer retrucar. Então, é isso que a gente aprende aqui nesse versículo de Tiago, que nós devemos estar prontos para ouvir. Muitas vezes a gente não vai precisar falar, ou a gente vai precisar pensar. A gente sempre precisa pensar antes de falar, para falar com sabedoria, para que da nossa boca também não saiam palavras torpes, para que a gente fale aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Nós devemos escutar primeiro. E Provérbios 15:2 diz que a boca dos tolos derrama insensatez. Segundo lugar, nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus. E aqui, Tiago, no verso 22 e 23,
Tiago vai usar a metáfora do espelho, porque o espelho ele nos mostra quem nós somos e quem deveríamos ser. Se nós nos olhamos no espelho para ver como é que nós estamos fisicamente, se a gente está com alguma coisa suja, se a nossa roupa está amassada, e ele automaticamente nos diz, o nosso consciente sabe como nós deveríamos ser. E aqui Tiago faz essa metáfora porque a palavra de Deus é assim também. Ela nos diz como nós somos, quem nós somos, mas ao mesmo tempo ela nos orienta a quem nós devemos ser, como nós devemos agir. Então a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, ser aceita e ser obedecida. Um pouquinho mais para frente, ainda em Tiago, no capítulo 2, nós lemos sobre fé e obras. Tiago 2,14 diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aqui, muitos supõem que Tiago e Paulo tinham opiniões diferentes sobre esse tema da justificação. E há uma aparente discordância entre os dois apóstolos. Mas Paulo, em Romanos 3,28, diz que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Mas tem algo em comum, é que ambos citam Abraão como exemplo e como um apoio para os seus argumentos. Então vale a pena destacar que Paulo e Tiago, eles pregavam o mesmo evangelho, não tinha diferença. Eles andaram com o Senhor, então eles pregavam o mesmo evangelho, a mesma coisa. A única coisa que mudava era a ênfase que eles precisavam dar. Cada um tinha um contexto em que estava inserido, um contexto histórico, então a ênfase deles era diferente. Por esse motivo que parece que eles se contradizem, mas não é isso que acontece. Por isso que é muito importante a gente estudar bem a palavra de Deus. Então Paulo, por exemplo, ele precisava insistir com os judaizantes que a justificação, ela não era apenas pelas obras, mas ela precisava de fé, precisava crer no Senhor Jesus para ser salvo. Só as obras não eram suficientes. Já Tiago, ele estava envolvido em um outro contexto, então ele precisava ensinar os intelectuais que a fé ortodoxa em si não era suficiente. Ele cita aqui também, Stott cita que até os demônios creem. Então, só a fé ortodoxa, ela não é suficiente. Eles precisavam de uma fé viva, uma fé atuante. Então, ambos concordavam que a fé sem obras, ela é morta. Ela precisa ser uma fé ativa, uma fé viva e atuante. Tiago nos ensina a necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus, aceitar e obedecê-la. E também a necessidade de uma fé viva, uma fé atuante. Agora, entrando nas cartas de Pedro, na primeira delas, Pedro vai nos falar sobre a necessidade da cruz. Quando Jesus disse pela primeira vez, então, aos seus discípulos que o Filho do Homem deveria sofrer e morrer, Pedro, ele retrucou, repreendeu Jesus, pois ele não podia lidar com essa ideia de que Jesus fosse o Messias sofredor, de que ele teria que sofrer, que ele teria que morrer. E agora, na primeira carta de Pedro, nós vemos ele contrariando o que ele mesmo disse lá naquela situação. E Pedro faz duas declarações sobre o propósito da cruz. A primeira é que Cristo nos deixou um exemplo a ser seguido. E a segunda é que ele mesmo levou sobre si o peso dos nossos pecados sobre a cruz. Deus providenciou um substituto para nós, para pagar o preço em nosso lugar. Aquela profecia de Isaías 53, a promessa de Deus de enviar o Filho do Homem foi cumprida. Deus providenciou o nosso Salvador.
E a morte de Cristo, ela nos garante perdão e santidade. E Pedro deixa muito claro que não há cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem cruz é uma farsa. Já na segunda carta de Pedro, nós lemos um pouquinho sobre a veracidade das Escrituras. 2 Pedro 1:21 diz assim: Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Primeiro, a verdade bíblica, ela é uma verdade escrita. E Pedro sabia que ele poderia morrer em breve, ele não sabia o que aconteceria com ele. Então ele precisava deixar escrito para que as pessoas lessem, para que as pessoas entendessem e aprendessem com ele também. Para que tudo isso fosse acessível aos outros. Deus realizou algo muito singular por meio de Cristo Jesus. E isso de alguma forma precisava ser preservado. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita, inspirada por Deus. Em segundo lugar, as Escrituras dão testemunho da verdade. Versículo 16 de 2 Pedro 1 diz: Fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui, o conceito de testemunha ocular, ele também está presente em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Deus levantou testemunhas para registrar e para interpretar o que ele estava fazendo em Israel. E ele então inspirou esses homens a escreverem aquilo que eles haviam visto, haviam vivido, as experiências deles com Deus, para que nós pudéssemos ter acesso hoje, assim como Pedro escreveu, para que as pessoas tivessem acesso. Em terceiro, a luz das Escrituras ilumina a verdade, versículo 19. Vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Nós somos peregrinos e nós estávamos andando no escuro. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, para que nós não nos desviemos do caminho do Senhor, para que a gente possa viajar com segurança, sabendo aonde nós estamos andando e sabendo a direção aonde nós estamos indo. E quarto, as Escrituras revelam a verdade divina. Nenhuma profecia se originou da mente ou da vontade dos homens, mas antes na de Deus. Versículo 21. Então Pedro nos deixa muito claro que ele, que não queria que Jesus sofresse, que repreendeu Jesus naquela hora, ele entendeu a necessidade da cruz e também a veracidade das Escrituras, o quanto elas eram necessárias, o quanto era necessário que ele escrevesse essas cartas para que o povo daquela época depois tivesse acesso, inclusive nós hoje temos acesso e podemos aprender com tudo isso que Pedro e todo o resto dos escritores da Bíblia nos deixaram, para que a gente tenha esse manual que ilumina o nosso caminho, que faz com que nós não andemos na escuridão, que a gente saiba onde e para onde nós estamos indo. Agora, nas cartas de João, então, ele vai escrever um pouquinho sobre essa segurança de nós termos a vida eterna, a verdadeira e a falsa segurança. 1 João 5,13 diz assim: Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Mas como a gente pode discernir essa verdadeira e a falsa segurança, se nós temos mesmo ou não temos a segurança da vida eterna? E aqui Stott cita um teste feito por outra pessoa, mas ele coloca uma forma de nós descobrirmos se nós temos essa esperança e se é real a nossa segurança na vida eterna. E o primeiro teste é o teste doutrinário. O versículo 2 do capítulo 4 diz assim:
todo espírito que confessa que Jesus Cristo vive em carne procede de Deus. Então, quando nós confessamos que Jesus veio, Jesus esteve na terra, que ele foi homem também, é uma forma de nós passarmos no teste doutrinário. Nós acreditamos que Jesus veio como homem para levar os nossos pecados, para ser o nosso Salvador. Teste ético. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Capítulo 2, versículo 3. Nós mostramos às pessoas e a nós mesmos que nós conhecemos Jesus e a sua palavra, conhecemos a Deus, quando nós obedecemos os mandamentos que ele nos deixou, quando nós demonstramos amor e quando a nossa fé, assim como o Tiago fala, quando a nossa fé é viva e atuante, quando nós também temos obras. Nós mostramos então que nós temos essa segurança em Jesus da nossa vida eterna. Terceiro teste é o teste social. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Capítulo 3, versículo 14. Muitas vezes é difícil nós amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus diz que nós temos inclusive que orar pelos nossos inimigos. Então nós precisamos amar o próximo, independente de quem ele seja. E é mais uma forma de nós mostrarmos a nossa segurança na vida eterna, passando no teste social. João, ele estava sendo contestado por um antigo gnóstico chamado Serino, mas ele era um enganador, ele era um mentiroso e ele não cumpria com aquilo que ele falava. E ele afirmava que ele tinha comunhão com Jesus, mas ele andava nas trevas. E ele dizia amar a Deus, mas ele odiava seus irmãos, odiava as pessoas que estavam em volta dele. Então esse cara estava questionando João, mas ele era um enganador e um mentiroso. Ele tinha uma falsa segurança da vida eterna. Nós cristãos, nós somos marcados pela fé verdadeira, pela obediência piedosa e pelo amor fraternal. Se isso não acontecer nas nossas vidas, mais uma vez, assim como a falta da necessidade da cruz, nós seremos uma farsa. Então nós precisamos ter fé, obediência e amor pelos nossos irmãos. Isso nos traz uma segurança em Jesus, segurança de que nós recebemos a vida eterna, de que João fala aqui. Um pouquinho mais adiante, já na segunda carta de João, nós lemos sobre a vida cristã e como ela deve integrar vários elementos, várias pessoas. E essa carta de João, ela é endereçada à senhora eleita e seus filhos. E aqui Stott coloca que seria a personificação, então, da igreja local. E a principal característica é a integração de diferentes elementos. O primeiro deles é que a verdade e o amor devem andar juntos. João escreve da verdade que permanece em nós e do amor que nos uniu. Então, a verdade e o amor, eles precisam andar juntos, para que a gente demonstre também essa vida cristã, integrando diferentes elementos. Segundo, o amor e a obediência devem andar juntos. Aqui João lembra os leitores que nós precisamos amar uns aos outros. Dessa forma, nós estaremos obedecendo o mandamento que o Senhor nos deixou. Se a obediência provém do amor, o amor provém da obediência. Obedecer é amar e amar é obedecer. Então, quando nós mostramos que nós amamos aos outros, nós estamos obedecendo o mandamento e essas duas coisas também precisam andar juntas. Terceiro, o pai e o filho são um. Os falsos mestres daquela época, eles não confessavam que Jesus Cristo veio em corpo, eles ensinavam apenas que Deus tinha
aparência humana, então, e compartilhou dessa natureza divina por um breve período. João perseverava no ensino original, no ensino dos apóstolos, e ele deixa muito claro que ninguém pode negar o filho e manter o pai, e vice-versa. Então, Stott termina aqui dizendo que a gente precisa ter uma vida cristã verdadeiramente integrada, que essas coisas precisam andar juntas e que Deus possa nos conduzir a isso, na verdade, no amor, na obediência, e que essas coisas possam florescer juntas, possam crescer juntas nas nossas vidas, na vida dos cristãos, que nós possamos seguir aquilo que essas cartas gerais nos ensinam, aquilo que Tiago, Pedro e João nos ensinam através dessas palavras que foram inspiradas por Deus, desses homens que caminharam perto de Deus, e que nós possamos aprender com cada uma dessas cartas e colocar em prática tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus que foi nos deixado. Que Deus abençoe sua vida. Continue conosco agora na nossa sala de oração, que esse devocional também possa ficar no seu coração, para que nós possamos levar a sério a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Jesus. Participe da sala de oração, ore conosco, tenha esse tempo de comunhão, e o próximo devocional é semana que vem. Nos vemos lá. Até mais!